Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Reis. Deus tem me chamado para falar para famílias e Ele tocou muito forte meu coração para trazer uma série de mensagens aqui para vocês sobre as mulheres da Bíblia e qual o impacto que elas tiveram sobre a sua casa, sobre a sua família. E hoje, para começar, eu quero falar sobre a Rainha Esther, uma história linda da Bíblia, que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar dessa história, mas hoje eu quero mostrar um outro lado dessa história. Não apenas a Esther corajosa, que orou, que jejuou e que salvou o seu povo, mas a Esther que, além de salvar o seu povo, ela quebrou ciclos destrutivos da sua família e mudou toda a sua futura geração. E é essa história que eu quero compartilhar com você hoje. Para começar, eu quero que você leia comigo a passagem do livro de Esther, capítulo 2, o versículo 5 e 6. Diz o seguinte: Nesse tempo, vivia na cidade de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, o rei de Judá. Então nós vemos aqui a história dos antepassados de Esther. Então o seu bisavô, o seu vô, o seu pai, o seu tio, toda a geração passada veio como um povo escravo. Eles foram exilados, viveram em cativeiro por muitos anos. Então a Esther, quando ela nasceu, ela já estava acostumada com aquilo. Eles já eram um povo cativo. Ela não sabia o que era ter uma liberdade. Então ela sempre viveu com aquela dor, com aquela situação de silêncio, de aprisionamento, mas Deus, que é um Deus que nunca esquece das suas promessas, Ele escolheu libertar aquele povo daquele cativeiro. Através da vida de Esther, começou uma nova geração, uma geração liberta. Então é essa história que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, para continuar, leia comigo aqui o versículo 7, que diz o seguinte: Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que tinha sido criada por ele, por não ter pai e nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram. Então nós vemos aqui que Esther, ela nasceu num ambiente de cativeiro. Os seus pais morreram quando ela era muito pequena. Então o seu primo Mardoqueu, ele cuidou dela e criou ela. E Deus, ele tinha um plano para Esther. Mesmo ela sendo órfã, mesmo ela sendo judia, ela sendo mulher, que para aquela época era desafiador ser mulher, as mulheres não tinham nenhuma voz, mas Deus, ele tinha preparado uma história de liberdade para Esther. E através dela, todo o seu povo ia ser liberto. Então, se você vem de um cativeiro, eu não sei qual que é as situações que os seus antepassados viveram e que inconscientemente eles transferiram para você. E você vem vivendo uma vida difícil de traições, uma vida de dificuldade, onde nada dá certo, onde nada vai para frente, mas saiba que não é porque você veio de um cativeiro que você vai permanecer nesse cativeiro. Deus, ele quer mudar a sua história, quer te dar liberdade, assim como ele fez com Esther. Então esta é a primeira lição que nós aprendemos com essa história. E sabe o que aconteceu com Esther? Ela só conseguiu mudar a sua história de cativeiro quando ela entendeu qual que era o seu propósito. Aí sim, ela quebrou os ciclos destrutivos. Leia comigo aqui Esther, o capítulo 4, o versículo 14. Diz o seguinte: Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou responder Mardoqueu: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuam em meu favor. Não comam e nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Então, quando Esther, ela entendeu qual que era o propósito, o porquê que ela estava ali, ela mudou de posição e ela começou a mudar a sua história. Então, mulher, eu digo para você agora, quem sabe foi para um momento como este que Deus te colocou aí, dentro da sua casa,
para que você possa ser usada para libertar as suas futuras gerações. A partir de você, nascer uma nova história, uma história de um povo livre de todos os pecados dos seus antepassados, de tudo aquilo que tem se repetido até hoje. Coloque um basta na história da sua família. Não permita mais que dê continuidade em todos os pecados, traições, todos os ciclos destrutivos que têm acontecido aí dentro da sua casa. Não aceite mais, mas faça como Esther. Esther, ela se posicionou no lugar dela, ela entendeu o seu propósito, mas ela, primeiramente, ela buscou a Deus. Ela não agiu com as suas próprias forças. Aqui na Bíblia deixa claro que ela falou que ela iria jejuar e orar. Então você, mulher, dobra o joelho agora. Ora, peça a Deus que Ele possa te capacitar com toda a força para que você possa vencer todo obstáculo que a sua família tem passado até hoje. Às vezes a sua família é uma família que nada dá certo, uma família que não prospera, uma família que nunca consegue comprar um carro, nunca consegue ter uma casa, uma família que às vezes não consegue buscar a Deus, sempre cai nos mesmos vícios, nos mesmos pecados, mas Deus está te chamando para mudar a história da sua família. Não permita mais que a sua família continue como está. Seja usada por Deus assim como Esther para este momento. Entenda o seu propósito. Então, continuando aqui a história, nós vemos que Esther, ela agiu da maneira correta. Ela buscou no lugar certo, ela buscou no Senhor o direcionamento, as estratégias de como ela deveria agir. Ela orou, ela jejuou e o Senhor direcionou ela, o Senhor deu coragem para Esther, para ela fazer aquilo que deveria ser feito. E da mesma forma vai ser na sua vida. Deus vai te dar coragem, Deus vai te dar estratégias para você lidar com aquele marido difícil, com seus filhos rebeldes. Deus vai te capacitar, assim como Ele capacitou Esther. E olha que lindo o que aconteceu. Leia comigo Esther 8, que diz o seguinte: naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Ramã, o inimigo dos judeus, e Mardoqueu foi trazido na presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou seu anel selo, que havia tomado de Ramã, e o deu a Mardoqueu. E Esther o nomeou administrador dos bens de Ramã. Olha que coisa mais linda. Quando uma mulher se posiciona na presença do Senhor, ela muda a história de toda a geração. Ela muda os seus parentes, ela muda os seus descendentes. Até Mardoqueu, que era o seu primo, ele foi abençoado com o posicionamento e atitude de Esther. E da mesma forma vai ser com você. Deus quer que você se posicione e Deus quer mudar a sua história. Então nós vemos aqui que Esther, ela não quis apenas se beneficiar, mas ela entendeu claramente qual que era o seu propósito. O seu propósito era intervir a favor dos judeus. Então, aqui na Bíblia fala que Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés a favor dos judeus. E olha que coisa mais linda o que o rei disse para ela. O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Ramã e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora, em meu nome, outro decreto em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Olha que coisa linda. Então, o rei, ele aceitou o pedido de Esther e ele pediu para fazer um decreto novo, aonde os judeus iam ter a sua liberdade. E ele pediu para assinar com o anel do rei. Na época, o anel do rei era algo muito valioso. Era como se fosse uma assinatura, um documento hoje em dia. Quando o rei carimbasse com o seu anel, ninguém podia mudar aquele decreto. Então Deus mudou toda a história do povo através da vida de Esther. Deus mudou todos os seus descendentes. Nós vemos que os filhos de Esther, eles não foram mais escravos, mas eles foram príncipes e princesas, porque através do posicionamento de Esther, ela mudou toda a sua descendência. Toda a sua descendência se tornou diferente, transformada, livre do cativeiro, porque o Senhor usou ela e ela foi uma mulher posicionada que buscou cumprir aquilo que Deus convocou ela a fazer.
Então, da mesma forma, Deus está te convocando agora para você se posicionar para o propósito que Ele te chamou e você mudar a história da sua família. É a partir de você que os seus descendentes serão livres, serão libertos de todo o pecado. Vamos quebrar os ciclos. Assim como Esther quebrou os ciclos dos seus antepassados, você vai quebrar os ciclos destrutivos da sua família. Peça para Deus te capacitar, para que Deus possa te mostrar, assim como Ele fez com Esther. Ore, jejua, peça para Deus te mostrar quais as ferramentas que você deve usar para começar a mudar a história da sua família. Deus, eu tenho certeza que Ele vai trazer clareza para você, que Ele vai te dar coragem, Ele vai te capacitar e você vai conseguir cumprir o seu propósito. Amém? Então agora, neste momento, eu gostaria que você parasse um pouquinho e que você refletisse. O que tem repetido dentro da minha casa? O que eu tenho feito inconscientemente que vem dos meus antepassados? Será repetições de doenças, traições, sentimentos de rejeição, falta de afeto, uma vida que não vai para frente, uma murmuração? O que tem acontecido na minha casa que eu não quero mais que aconteça? Eu quero mudar essa história. Eu não quero mais repetir esse ciclo. Assim como Esther, ela quebrou os ciclos destrutivos dos seus antepassados, você vai começar agora a quebrar esses ciclos destrutivos e a sua família será liberta. Os seus filhos viverão uma vida totalmente diferente. Você será usada para tirar as pedras do caminho. O seu filho não passarão mais por essas pedras, porque você está desenterrando os poços e dando liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida e na vida da sua família. Amém? Eu gostaria de orar por você. Aqui na Bíblia, Deus fala lá em Êxodo que Ele amaldiçoa até a 3ª e 4ª geração daqueles que pecaram, mas Ele abençoa até 1000 gerações. E Deus quer abençoar a sua família. Vamos agora nos arrepender diante do Senhor. Tudo aquilo que foi errado, tudo aquilo que não foi bom, nós vamos agora nos prostrar diante do Senhor e vai deixar Deus mudar a nossa história. Que você possa agora aceitar o Senhor trabalhar na sua vida. Existem poços que nós nem sabemos, mas que estão enterrados dentro de nós. Às vezes você veio de uma família onde você sofreu uma rejeição, onde os seus pais não te desejaram, talvez você não recebeu afeto, ou você presenciou tantas discussões na sua casa, tantos problemas, tantas crises, mas Deus, Ele quer mudar a sua história. Então agora eu peço que você peça para Deus mostrar para você essas áreas, para que todos esses postos que foram enterrados, eles sejam desenterrados e que o fluir do Espírito Santo, ele possa correr livremente no seu interior, que águas vivas corram no seu interior e que Deus possa trabalhar na sua vida e a mudança que vai começar em você vai mudar o seu lar. Não existe uma mudança de uma família sem uma mudança individual. A mudança primeiro vai começar por você. Não queira começar a mudar todo mundo da sua casa, viu? Deus quer mudar você primeiro. Então o seu sim vai ser a resposta para libertar 1000 gerações. Amém? Então vamos orar agora. Feche os seus olhos e receba essa oração. Senhor meu Deus, eu coloco diante do Senhor a vida de cada mulher que está neste momento orando junto comigo. O Senhor é um Deus que conhece o secreto de cada uma delas. O Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece as dificuldades, o Senhor sabe cada área delas que precisa ser tratada. E eu creio agora que o Senhor está entrando em favor dessas mulheres. O Senhor está colocando os anjos do Senhor ao redor da casa delas, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo as bênçãos do Senhor. Eu creio, Pai, que elas serão mulheres transformadas, mulheres de oração, mulheres que jejuam, mulheres que têm uma mudança de vida feita pelo Senhor e que a partir delas toda uma descendência será transformada, todos os ciclos destrutivos serão quebrados. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus uma mudança de vida e uma mudança na família delas. Em nome do Senhor Jesus que eu oro e desde já agradeço, tomando posse das bênçãos que o Senhor entregará para cada uma delas. Que o Senhor possa dar as estratégias, que o Senhor possa entregar as ferramentas certas para este novo tempo.
Que essas mulheres sejam transformadas, revestidas com vestes novas para cumprir o propósito que o Senhor confiou a cada uma delas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que Deus já está intervindo na sua família e você começará a ver grandes mudanças. Se posicione assim como Esther. Cumpra o teu chamado, busque ao Senhor. Amém? Deus abençoe.